Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá que vocês já estão espertos, né? Já sabem o que tá por vir aí, que é o diário de gestação 2 do segundo trimestre, tá? Então vamos lá. Antes da gente ir pro vídeo, os nossos recadinhos de cada vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ligar o sininho de notificações, comenta, compartilha e me segue lá no Instagram também, @IngridLink, onde eu tento postar pra vocês, mostrar pra vocês a vida um pouco mais real possível. Dados os nossos recados, vamos voltar pro vídeo. Lembrando, né, que os vídeos vão ser divididos em 3 partes: os relatos dos acontecimentos, sintomas e dicas. No feriado do dia 7/9, nós fomos para Arraial e caiu numa quinta-feira. Então, na sexta-feira, que era dia 8, tudo ia estar aberto. E foi o dia que a gente aproveitou para dar uma andada lá em Cabo Frio, pesquisar sobre os carrinhos, né? Ver ali, porque quem ia dar o carrinho para nossa bebê, quem deu, né, o carrinho para Helena, foi o tio Dindo Daniel, né, nosso amigo. A gente viu lá num valor bem em conta do estilo que eu realmente queria e graças a Deus deu tudo certo. Eu vou fazer um review desse carrinho depois, quando ela tiver 1 ano de idade, tá? Porque aí vai ser o período de 1 ano que eu utilizei o carrinho. Vou poder falar um pouco mais com um pouco mais de propriedade sobre ele. No dia 11 até o dia 13 de setembro, né, foi uma primeira viagem que o Vinícius fez, eu estando grávida. Eu não estava sozinha em casa e foi um período bem curtinho, né, do dia 11 ao dia 13, foi bem rapidinho. O Paulo Vitor estava comigo aqui e também eu estava trabalhando nesse período aí, então não tinha como, né, ir para Arraial ficar por lá. No dia 14/4, a gente foi na consulta. A partir daí, a doutora começou a me pesar. Na verdade, ela já me pesava, todas as consultas. Mas nessa daí, ela começou a me pesar, medir a barriga. Mais o quê? E o cardiotoco. Que, na verdade, nesse dia, a Helena, ela tava fugindo muito. Mas ela conseguiu dar uma leve apertadinha assim de um lado para ela sossegar do outro e conseguir pegar o batimento cardíaco dela. Então, todos os meses nas consultas, a gente começou a ouvir o coraçãozinho dela ali bem rapidinho. No dia 17 de setembro, né, aniversário do Vinícius, foi o primeiro aniversário dele. Ele como papai, embora a Helena ainda estivesse dentro da barriguinha, né, não tão guinha assim. No dia 18, foi uma outra viagem que o Vinícius fez. Foi do dia 18 ao dia 29 de setembro. Em todo esse período aí, esse segundo semestre de 2023, Paulo Vitor, ele morou aqui com a gente, né? Por conta de alguns detalhes lá do trabalho dele. Mas no dia 23, a Madazinha e seu Valtinho vieram pra cá, porque como o Paulo Vitor tava por aqui, né, esse período aí, então o máximo de tempo que eles podiam vir pra cá, eles tentavam vir. E nesse dia 23, a gente foi dar um rolê lá em Alcântara e Madazinha deu a louca, né? Ela começou a sair comprando um monte de roupinha pra Helena e tudo mais. E foi nesse momento que a ficha caiu mais ainda na minha cabeça, né? Porque até então a gente tava todo naquele encanto, nossa, tô grávida, que não sei o que não sei o que lá. Mas quando você começa a comprar as roupinhas, gente, é uma coisa de doido, te dá uma empolgação muito grande. Embora eu já tivesse muitas roupinhas guardadas que eu ganhei de doações, mas quando você compra é diferente, é muito engraçado. Por isso que eu falo, por mais que vocês tenham ganhado todo um enxoval, tudo, pelo menos uma camisetinha, vá lá e compra pra você ver como que é o sentimento. É muito engraçado, é muito louco. No dia 24/9, o Vinícius ainda não estava em casa, ele estava viajando. E aí eu senti uma coisa muito engraçada. Pensa, imagina aí, aquelas sacolas transparentes cheias de água.
Agora imagina que tem uma bolinha lá dentro dessa água rolando. É tipo assim, você não sente a bolinha lá dentro da água rolando. Mas você olhando, você imagina, você olhando aquilo acontecer, você imagina, né, como que deve ser a sensação. Pelo menos eu imagino, gente. A sensação que eu tive, né, foi exatamente essa, que tinha uma bolinha dentro de mim rolando para um lado e pro outro. E realmente tinha, né? Então foi a primeira vez que eu senti a Helena mexer. Eu senti, não falei nada com ninguém, tava todo mundo aqui. Eu esperei o momento certo que o Vinícius estivesse, né, podendo ligar, fazer videochamada. Fiz videochamada e aí eu contei. Então foi a primeira vez que eu senti o bebê mexer. Tava todo mundo aqui, né, presente, não fisicamente como o Vinícius. Acho que meus pais não estavam mesmo não, acho que tava na videochamada também. E aí eu consegui contar para todo mundo ao mesmo tempo. Mas foi muito, muito, muito interessante, muito gostoso de sentir. E eu sempre tive essa curiosidade de saber como que é o bebê mexendo. E às vezes as pessoas falam, ó, passa a língua assim, ó, por dentro aqui da bochecha, assim, ó. Que é tipo, que é essa sensação. Mas, gente, desculpa, eu não senti isso, não. Eu senti exatamente o que eu falei com vocês. No dia 26/6 foi o terceiro ultrassom. E o primeiro ultrassom que o Vinícius não estava, né? Porque ele ainda estava viajando, ele só voltou no dia 28. E a Helena, foi nesse dia que a Helena, ela lá na imagem, né? Eu vi ela passando a mãozinha assim no rosto. Foi muito fofo, gente. Eu lembro como se fosse ontem. E aí eu não coloquei a data ali, gente, mas eu tive o primeiro sonho com a Helena. Não lembro muito bem, mas foi depois desse dia 26. Eu tive o primeiro sonho com a Helena. O aspecto físico dela, eu sonhei. E eu sonhei o que estava acontecendo ali também. Aspecto físico que eu sonhei. Ela era um pouquinho morena, parecida com a minha avó materna. Vou colocar a fotinho da minha avó materna aqui. E ela tinha um rostinho arredondado. Ela era cabelinho bem ralinho, meio careca. E o que aconteceu no sonho? Eles estavam escondendo ela de mim. Eles que é minha família. Eu tava na casa da minha mãe. E eles estavam escondendo a Helena de um tio meu. Nada a ver. E esconderam na casa da vizinha da frente. Aí eu falei, cadê a Helena? Ah, não sei. Aí ficou nessa, sabe? E eu, quero minha filha, quero minha filha, quero minha filha. Eu desesperada, saí entrando com tudo, arrebentando porta com tudo da vizinha da frente pra pegar minha filha. E aí eu consegui pegar ela, bebezinha assim, olhou pra mim, riu e voltou a dormir. Aí eu acordei. No dia 7/10, foi a primeira vez que nós fomos à praia. Dia 8/10 foi a primeira feira gestante. E, gente, eu fui com a cabeça assim. Pode ser que eu ache alguma coisa, pode ser que eu não ache nada e tá tudo bem. E eu já tive preparado financeiramente para isso, né? Quando eu cheguei lá, gente, me emocionei. E saí de lá com o quarto da Helena todo comprado. No dia 15/10, até então, só eu senti a Helena mexer. Eu tinha ido para casa do tio Vadinho no dia anterior, na verdade, que foi batismo da minha prima, a Isabelle. E aí eu fiquei lá na casa do meu tio. No dia seguinte, o Vinícius foi lá para buscar eu e minha mãe. E aí aproveitou, a gente almoçou por lá. E aí, gente, do nada assim eu senti ela mexer. Aí eu, olha aqui, olha aqui. E aí ele não sentiu, né? Ela ficou paradinha. Mas depois teve uma hora, ele ficou olhando a barriga, que ela deu um bloco, não sei o que ela fez, que ele viu a barriga mexer. Aí ele levou um susto. Eu vi! No dia 18/10 chegou a minha preciosidade da maternidade, que eu vou deixar também para dica, né, para as dicas, que foi a minha poltrona amamentação que eu comprei lá na feira gestante. Então chegou no dia 18. No dia 18 também foi a quinta consulta, tava tudo ok também. Ouvi o coraçãozinho, mediu a barriga de sempre. 27 e 28 a gente foi para São Romão. Foi a primeira viagenzinha assim, né? Na verdade foi um pernoite. Pro mato, né? Eu estando grávida. Então tem fotinho aí também que eu vou deixar para vocês. Foi bem rapidinho, justamente porque o Vinícius estava de serviço no dia seguinte. No dia 2/11 foi a primeira vez que nós fomos na Lagoa de Monte Alto.
E, gente, a lagoa e praia fica na mesma dica que vai ficar lá no final do livro, do vídeo, tá? No dia 2 também foi a primeira vez que a minha mãe e o Vinícius sentem a Helena mexer. No dia 3 do 11 foi o meu primeiro passeio de barco estando grávida, primeiro e único, né? Pelo menos naquela gestação, na gestação da Helena. E também o último passeio de barco de casal, né? Tem fotinho aí também, vou deixar aqui pra vocês. Eu não anotei data. Começamos também os preparativos do quartinho dela. Eu lembro que eu descasquei essa parede inteira. Gente, botei 2 máscaras na cara e fui eu raspar essa parede porque o Vinícius trabalha, né, gente? E eu, né, o tempo que eu tinha em casa, eu já podia fazer essas coisas. Então eu comecei a fazer. Mas, na verdade, esses primeiros preparativos foi a mudança de alguns móveis aqui de casa. No dia 13 do 11, a gente fez o ecocardiograma fetal e estava tudo ok. No dia 15 do 11, nós fomos à praia. Nesse mesmo dia, né, no dia 15, a gente tinha visita guiada na maternidade de São Francisco, que era a maternidade que eu gostaria muito que a Helena nascesse, mas infelizmente vocês vão saber o que aconteceu no vídeo do relato de parto. 16 do 11, nós compramos a cômoda, vocês não estão vendo daí, né? Peraí, gente. A cômoda da nossa pequena Helena. Quem comprou, na verdade, foram meus pais. Eles pagaram, eu só fiz a compra, efetuei a compra pela internet. No dia 17 do 11, nós fomos para a nossa Baby Moon. Foi muito gostoso, gente. A gente foi para Petrópolis, fomos nos museus, nós fomos... a gente passeou bastante, graças a Deus. No dia 17 do 11 foi a primeira vez também, né? Foi o dia que a gente foi para Petrópolis, mas também foi o primeiro dia, primeira vez, né, na verdade, que me reconheceram como uma gestante. No dia 22 do 11, nós vamos terminar por aqui essa parte do vídeo. Foi a consulta lá, né, na Tijuca, do pré-natal. Foi a 6ª consulta, na verdade. Foi a primeira consulta que o Vinícius não pôde ir. E nesse dia eu esqueci de pegar a declaração de presença. Mas, gente, essa primeira parte do vídeo já acabou, né? Sintomas. Os sintomas da gravidez no 2º trimestre. Gente, fora a coluna, tava tudo certo. Não tava sentindo nada. Eu comecei a me sentir andar que nem uma pata, né? Mas foi no 2º trimestre também que eu tive certeza de que a pança que eu tava não era só minha, né? Era a Helena também ali crescendo. Então foi no 2º trimestre também que eu consegui ver a minha barriga e falar, não, realmente é a barriga de grávida. Quando eu engravidei, eu já estava um pouquinho gordinha. No 3º ou 4º mês eu não falava, não, é minha barriga de grávida. Não, eu ainda não sentia isso, mas o 5º e o 6º, eu realmente senti que era minha barriga de grávida. A coluna continuou, ela continuou lá na greve dela, entendeu? Não querendo funcionar. No finalzinho desse 2º trimestre, começaram as cãibras. E, gente, deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. Vocês já sentiram cãibras num dia assim normal? Pois é, meu querido, você não sabe o que é uma cãibra de grávida. É uma dor de outro mundo. Teve uma madrugada que eu acordei gritando de dor, que ele até achou que o bebê que tava vindo. Ele tirou a coberta da minha perna. Ele falou que via um monte de nó assim se mexendo na minha panturrilha e meus dedos do pé assim, ó, subindo um por cima do outro. E o pior, que isso não acontecia só numa perna não, era nas duas, na mesma hora.
Então, gente, vocês não têm noção do que é uma cãibra de grávida. Mas isso foi no finalzinho do segundo trimestre, quase início do terceiro. Agora nós vamos para a terceira parte do vídeo, que são as dicas. Primeira dica. Quem gosta de praia, piscina, lagoa, vá. Porque, gente, sem você sentir, você começa assim a ficar muito pesada, né? E você se cansa muito rápido. E pra mim, por exemplo, que minha coluna fez greve nessa época aí da gestação, foi incrível. Quando eu entrei na praia pela primeira vez, que eu senti tudo leve, tudo boiando. Ai, gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Cara, eu fico pensando assim, como que ninguém me falou isso? Então eu estou falando pra você. Se você está cansado, com uma barriga enorme, vai pra praia, vai pra piscina. Segunda dica, façam a Baby Moon. Eu não tenho nem o que falar, porque, cara, é muito bom. Muito bom. E a dica que eu dou pra vocês é vocês fazerem é vocês fazerem no segundo trimestre. Porque aí você já vai estar com barriga de grávida, você vai poder pegar os preferenciais em tudo quanto é canto, entendeu? A Ingrid do futuro teve que dar uma passadinha por aqui. A minha dicção está péssima nesse vídeo, eu já venho pedir desculpa por causa disso. Depois da gestação, a minha dicção ficou muito precária e a minha memória esqueceu para que foi feita. Tanto que teria a terceira dica, né? E eu acabei esquecendo de falar. A terceira dica é sobre a poltrona amamentação. Algumas pessoas compraram e não usaram, mas eu usei a minha e muito. Para falar a verdade, eu só consegui amamentar bem depois que eu saí da maternidade, cheguei em casa e sentei na minha poltrona. Parecia que eu já fazia aquilo ali há séculos. E lá na maternidade, eu não conseguia amamentar a Helena de jeito nenhum. Então, a poltrona amamentação para mim foi uma benção, foi uma maravilha. E ainda está sendo. E olha que a Helena nem mama mais. Então, eu já havia pensado em comprar a poltrona amamentação para amamentação e também posterior a isso, para o momento da historinha, ou como eu uso agora na hora do cultinho dela, eu boto ela sentada no meu colo e eu leio a biblinha dela. Então, eu amo a minha poltrona amamentação e ela foi um auxílio extremamente grande e importante para minha maternidade. E eu gostaria de deixar aqui registrado porque eu super indico a poltrona amamentação. É uma dica muito importante e muito valiosa. Bom, gente, o vídeo também ficou enorme. Eu vou finalizar por aqui. Um beijo no coração de vocês. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ligar o sininho de notificações. Comenta, compartilha, me segue lá no Instagram, @ingridnin, que é onde eu tento postar pra vocês, mostrar pra vocês a vida um pouco mais real possível. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!